Então, pessoal, nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a glândula pineal e o pensamento. Saber que essa glândula, existe dentro dela, segundo pesquisas, cristais. E esses cristais emitem energia, pensamento. E o pensamento, ele caminha em uma alta velocidade, muito mais que a velocidade da luz. Pensar positivo é atrair o positivo. Pensar o negativo é comprometer o seu organismo. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Então a glândula pineal, para vocês terem uma ideia, ela é minúscula, 3, 4 gramas de pessoa para pessoa, e ela está bem a nível, se fizermos uma linha imaginária, bem na região chamada de glabela, que está contida entre as duas sobrancelhas, traçarmos uma linha bem no centro da nossa cabeça, traçarmos uma outra linha imaginária, ela baterá exatamente no centro do nosso corpo. Os esotéricos chamam essa glândula de o terceiro olho, onde a energia está contida. Quais são as funções dessa glândula? Ela regula o ciclo do sono, por isso que se você tem o hábito de fazer uso, de estar à noite fazendo algum tipo de atividade, como por exemplo, estudando de madrugada, essa glândula fica te informando que você tem que dormir. Ou seja, a pinealina, que é um dos hormônios secretados por essa glândula, que ajuda, junto com a melatonina, ao sono, a pessoa começa a alterar o funcionamento glandular normal. Isso causa aumento de peso, irritação, uma série de comprometimentos no organismo. Ela regula a atividade sexual, principalmente até uma faixa etária, por isso que ela dá uma segurada em relação ao momento em que a testosterona, a progesterona entra em circulação na corrente sanguínea da parte sexual, tanto do homem quanto da mulher. Ele também regula a reprodução. A melatonina é um hormônio para que a regulação do ciclo circadiano, ou seja, os nossos momentos do dia, ao acordar, ao se alimentar, ao digerir, ao dormir, ao descansar, que corresponde à maneira que o nosso organismo organiza suas funções e atividades enquanto estamos dormindo, ou mesmo durante os períodos em que estamos acordados. Então, essa glândula é importantíssima, apesar de ser muito pequena, e ela ainda está sendo estudada em outros fatores que alteram ou melhoram a qualidade da nossa vida. Alguns efeitos. Na pressão do sangue, estudos analisaram a conexão existente entre a melatonina e o sistema cardiovascular. Evidências apontam que a melatonina causa um impacto positivo no coração e nos níveis de pressão sanguínea, podendo ser utilizada para tratamento de doenças do coração. Na saúde feminina, esse hormônio, a melatonina, atua como regulador dos ciclos vitais. É natural que ele ajude também na regulação do ciclo menstrual feminino. Quer dizer, é uma coisa que eu sempre falo nos vídeos que tem essa relação. Menstruação, como é uma coisa natural, não deveria doer. Para a medicina chinesa, a menstruação é perda de energia, é perda de função. A função, na verdade, é energética. Quanto menos melatonina nas mulheres, que dormem menos e estão mais expostas à luz, aumentam as chances de irregularidade no ciclo menstrual. Então, esse hábito de ficar até de madrugada no celular, no computador, não é bom para a saúde feminina. Então, ele regula, na verdade, essa glândula regula, através desse hormônio, os ciclos do acordado e o ciclo do sono. E essas variações que existem no nosso corpo. Estudos também relacionados ao câncer demonstraram que em roedores, a redução da função da glândula pineal por meio de excessiva exposição à luz, quer dizer, não deixando a pessoa descansar, poderia levar a danos celulares. Esses estariam ligados ao risco de desenvolvimento do câncer de colo uterino. René Descartes costumava comentar sobre essa pequena glândula, localizada bem no centro do nosso cérebro. Dizia que ele era o cerne, ou seja, a concentração, o centro da nossa alma, e o núcleo onde se geram todos os nossos pensamentos. Está aí o nosso grande pensador René Descartes. A serotonina, que é um hormônio neurotransmissor responsável por estabelecer a comunicação entre os neurônios, atuando na regulação do humor, do sono, do apetite, do sistema digestivo, da temperatura orgânica, entre outros. Então, ele regula junto com o hipotálamo
essas funções orgânicas. Sua baixa concentração pode levar a diversos sintomas como mau humor no período da manhã, sono durante o dia, né? A serotonina ela é um estimulador das células nervosas, baixa no libido, aumento da vontade de ingerir doces, aumento de peso, fome constante, dificuldade no aprendizado, distúrbio na capacidade de se concentrar e problemas de memória, irritabilidade. Ou seja, a pessoa que troca a noite pelo dia ou o dia pela noite causa alterações no fluxo hormonal natural da gente. Relacionado ao misticismo, ela se refere a esta estrutura como o nosso terceiro olho. Esse foco de energia que nos ofereceria uma espécie de percepção que iria além do sentido da visão. Bom, estudos mostram que essa glândula, como eu falei lá no início, ela tem cristais dentro dessa glândula. E através do pensamento, quando nós emitimos esse pensamento, que pode ser positivo ou negativo, ele pode ser positivo quando você emite a forma adequada para um ser humano. Agora, quando você emite esse pensamento negativo, ela agride o seu próprio organismo. Então, pessoas que acham que estão pensando negativamente para o outro, como tem acontecido em algumas redes sociais, as pessoas mandando informações inadequadas e pensando inadequadamente para os outros, ele pensa que está agredindo o outro. Não está, ele está se autoagredindo. Então, na verdade, do lado místico, ela tem uma energia contida dentro dela, segundo algumas religiões. A sua irrigação, essa glândula tem um tamanho de 8 milímetros, recebendo um grande fluxo de sangue, quase tanto quanto os rins recebem durante o dia. Ser saudável, ela regula os ciclos de hábitos da vida. É um regulador endócrino sensível à luz. Isso significa que precisa manter uma adequada harmonia no ritmo da luz solar. Esse é um dos motivos em que o nosso organismo não foi feito para estar acordado à noite, não foi feito para virar noite. O nosso organismo foi feito para descansar à noite e não para ficar na rua, por exemplo, virando à noite. É aconselhável dormir sempre na mesma hora. Os campos eletromagnéticos a afetam. Ir para a cama com o celular, por exemplo, pode provocar pequenas alterações nessa glândula, levando a insônia, fadiga, estresse ou redução do rendimento no trabalho. A meditação, os praticantes de meditação experimentam uma sensação agradável graças às endorfinas liberadas por essa glândula chamada de pineal. Então, ela é pequenininha, emitindo energia que está dentro do nosso cérebro. Existem cristais, como eu falei, né? Tem na sua constituição os cristais de apatita. Então, pessoal, analisando essa glândula, a responsabilidade que ela tem na saúde do nosso organismo, a manutenção, né, da parte hormonal, o cuidado que se tem que se ter com o sono, o cuidado que se tem que se ter com os pensamentos que nós realizamos, a parte positiva que atrai o positivo, a parte negativa que nos afeta diretamente. Muito cuidado com isso. Pensou positivo, atrai o positivo. Pensou negativo, está destruindo a si próprio.